Um conjunto completo de demonstrações financeiras é constituído por balanço, demonstração dos resultados, por naturezas, demonstração das alterações do capital próprio, demonstração dos fluxos de caixa e o anexo. São 5 demonstrações financeiras. A questão que se coloca é: todas as entidades têm de apresentar estas 5 demonstrações financeiras? Afinal, quais são as demonstrações financeiras que, em Portugal, as entidades terão efetivamente que apresentar? Vai tudo depender das normas de contabilidade, do normativo contabilístico que se aplica à entidade em concreto. Passo então a explicar quais são as demonstrações financeiras que se aplicam às empresas em Portugal. Estamos a falar da normalização contabilística. Fundamentalmente, nós em Portugal temos 2 grandes conjuntos. Temos o primeiro conjunto, aqui à nossa esquerda, que são as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade e, de forma obrigatória, são as entidades cotadas na Bolsa de Valores. E, portanto, as entidades com títulos à negociação, quer elas tenham contas consolidadas, quer contas individuais, terão de apresentar as seguintes demonstrações financeiras. Uma demonstração da posição financeira, que é considerado o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração do outro rendimento integral. A demonstração dos resultados e a demonstração do outro rendimento integral podem ser substituídas pela demonstração do rendimento integral único, uma única demonstração. E depois a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas. Portanto, estas são as demonstrações financeiras de caráter obrigatório para entidades cotadas em bolsa de valores. A aplicação deste conjunto que eu acabei agora de referir relativamente às entidades que obedecem a normas internacionais de contabilidade será de caráter facultativo e, portanto, poderão eventualmente apresentar com base no regime geral para as entidades sem ações cotadas em bolsa, ou seja, demonstrações financeiras consolidadas de grupos de sociedades sem ações cotadas em bolsa, assim como nas demonstrações financeiras individuais dessas mesmas entidades, porque de caráter obrigatório, aqui neste conjunto à nossa esquerda, são as entidades com títulos à negociação. Seguidamente temos o regime geral do sistema de normalização contabilística. Ele é composto, e portanto agora estamos no segundo conjunto, não é? O primeiro conjunto era relativo às entidades que obedecem a normas internacionais de contabilidade, obrigatório para aquelas que estão cotadas na Bolsa, e depois temos o outro conjunto. Comecemos pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. Estas entidades vão obedecer a 28 normas de contabilidade. E digamos que vamos ter de apresentar 5 demonstrações financeiras. É o conjunto completo das demonstrações financeiras. Aqui temos as entidades sem títulos à negociação, são as grandes e médias, ou então com contas consolidadas ou nas suas contas individuais, mas que não são cotadas em bolsa de valores. Então, estas grandes e médias entidades, de acordo com limites que já irei referir, elas têm de apresentar o conjunto completo constituído pelo balanço para as médias e grandes entidades, ou para as entidades do regime geral, é assim melhor, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração dos resultados por funções é facultativa, a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o conjunto de notas ou o anexo às demonstrações financeiras. Este é o conjunto completo de demonstrações financeiras, são 5 obrigatórias. Depois, dentro do sistema de normalização contabilística, temos as pequenas entidades. E o que é uma pequena entidade? É aquela que não ultrapassa 2 de 3 limites.
Balanço, 4 milhões de euros. O volume de negócios, que é a faturação, as vendas e as prestações de serviços, 8 milhões de euros. E o número de trabalhadores, 50. Se uma pequena entidade ultrapassar durante 2 anos consecutivos 2 destes 3 limites, vai avançar para o regime geral. Mas não ultrapassando 2 dos 3 limites, que acabei agora de referir, estas entidades terão de apresentar o balanço, mas em modelo reduzido, a demonstração dos resultados por naturezas em modelo reduzido e a demonstração dos resultados por funções também em modelo reduzido é facultativa e o anexo em modelo reduzido. Portanto, de forma obrigatória, são 3 demonstrações financeiras. Balanço, demonstração de resultados por naturezas, anexo em modelos reduzidos. E depois temos a área aqui das microentidades. O que é uma microentidade? Não ultrapassa 2 dos seguintes 3 limites. Não ultrapassa 2. O balanço 350 mil euros, o volume de negócios 700 mil euros e o número de trabalhadores 10. Se durante 2 anos consecutivos ultrapassar 2 destes 3 limites, tem de avançar para o regime das pequenas entidades. As pequenas entidades estão sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. As microentidades estão sujeitas à norma contabilística das microentidades. E quando é uma microentidade, terá de apresentar somente o balanço num modelo para microentidades e uma demonstração dos resultados num modelo para microentidades. E, portanto, no fundo apresentam 2 demonstrações financeiras, porque as microentidades ficam dispensadas de apresentar o anexo se divulgarem a informação final no balanço em conformidade com o que está estabelecido na base legal. Ainda existe mais um grupo, que é as entidades do setor não lucrativo, nomeadamente as associações, as fundações e pessoas coletivas públicas de tipo associativo, e estas entidades terão de apresentar o balanço, mas no modelo para as entidades do setor não lucrativo, a demonstração dos resultados por naturezas, no modelo próprio para as entidades do setor não lucrativo, a demonstração dos resultados por funções é facultativa, e depois tem de apresentar a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa no modelo para as entidades do setor não lucrativo e o anexo também no modelo apropriado para as entidades do setor não lucrativo. Estas entidades obedecem à norma de contabilidade para as entidades do setor não lucrativo e apresentam, portanto, 5 demonstrações financeiras, têm de obedecer a um conjunto completo de demonstrações financeiras. As pequenas entidades e as microentidades não terão as demonstrações financeiras que anteriormente referi. Queria ainda dizer que as pequenas entidades, por opção, podem adotar o regime geral e as microentidades, por opção, podem adotar o regime das pequenas entidades ou o regime geral. Ou seja, por opção não será necessário ultrapassar durante 2 anos consecutivos seguidos os 2 dos 3 limites, pode optar por um regime superior às pequenas entidades e às microentidades. E, portanto, estas são as demonstrações financeiras que as empresas em Portugal ou as entidades que obedecem à normalização contabilística têm de apresentar. E estas demonstrações financeiras, elas estão previstas na base legal do sistema de normalização contabilística, os seus modelos para os modelos reduzidos, os modelos das microentidades, os modelos do regime geral, os modelos das entidades do setor não lucrativo. Portanto, todo este setor, este segundo conjunto do sistema de normalização contabilística, nós temos a publicação do Diário da República dos modelos das 5, das 3, das 2 demonstrações financeiras ou das 5 para as entidades do setor não lucrativo, e é nessa base que nós construímos as demonstrações financeiras.
Agora, as empresas têm de apresentar às finanças, todos os anos, a Informação Empresarial Simplificada, que é a IES. E vamos ver aqui uma curiosidade na IES. A Informação Empresarial Simplificada é entregue à autoridade tributária, ela entrega-se através do portal das finanças e esta informação ela destina-se à autoridade tributária e aduaneira, mas depois, através de dados eletrónicos, a autoridade tributária vai enviar elementos ao Instituto dos Registros e do Notariado, ao Instituto Nacional de Estatística, ao Banco de Portugal e à Direção-Geral das Atividades Económicas. Portanto, há aqui uma série de entidades que vão ter acesso a elementos da informação empresarial simplificada das empresas em Portugal. E é curioso que a informação empresarial simplificada, que nós todos os anos temos de preencher, tem uma única demonstração dos resultados por naturezas e um único balanço, que quer seja uma entidade que obedece às normas internacionais, quer seja aquela que obedece ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, quer seja pequena ou micro, vão comungar da mesma demonstração dos resultados por naturezas, do mesmo balanço. Claro que depois a demonstração das alterações no capital próprio aplica-se só para normas internacionais e regime geral, e a demonstração dos fluxos de caixa também se aplica apenas para normas internacionais e regime geral, como vimos anteriormente. Agora, a questão que aqui está é que quando uma micro ou uma pequena entidade vai preencher aqui a demonstração dos resultados por naturezas ou o balanço, nós teremos de estar especialmente atentos a estas letras aqui, o N, o S, o P e o M. Isto tem a ver com o facto de que, quando uma rúbrica, por exemplo aqui da demonstração dos resultados, tem associado a letra N, a letra S, a letra P e a letra M, esta rúbrica é comum a todo o tipo de entidade, porque N significa entidade que obedece às normas internacionais de contabilidade, S significa entidade que obedece ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística composto por 28 normas, P, entidade que obedece à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, uma pequena entidade, e M, entidade que obedece à norma de contabilidade para microentidades, a microentidade. Vendas e serviços prestados é comum a todas. Agora, há determinadas rúbricas que apenas se aplicam a algumas entidades e esta é uma forma que a autoridade tributária tem para a organização de uma demonstração dos resultados e de um balanço comum, mas que as entidades terão de estar especialmente atentas para verificar se aquele item se aplica ou não a elas, ou se terão de considerar a informação num outro item. Por exemplo, aqui no balanço, os ativos fixos tangíveis, todas as entidades terão de os apresentar independentemente do normativo contabilístico. Propriedades de investimento é uma realidade que se aplica apenas às entidades que obedecem às normas internacionais e às do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. As micro e as pequenas entidades, se efetuarem um investimento num imóvel, numa propriedade, para fins de obtenção de rendimento, ou de locação, ou de arrendamento, terão de afetar esse item a outro, nomeadamente aos ativos fixos tangíveis, se for uma pequena entidade. Mas isto é algo que nós temos de saber, de conhecer, ou seja, como é que vamos elaborar devidamente
as demonstrações financeiras da nossa empresa em função do normativo contabilístico que se aplica à mesma. E para tal desenvolvemos vários cursos na Certform, na área da contabilidade, onde fazemos uma abordagem à elaboração das demonstrações financeiras com base na normalização contabilística, bem como à sua interpretação. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.